E aí pessoal, no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade nessa série em que a gente aprende a criar extensões de navegadores que permitem a gente modificar e alterar qualquer site na internet. E hoje a gente vai mostrar como a gente permite o usuário a configurar algumas coisas na nossa extensão através de um pop-up. Então se a gente abrir o nosso navegador, o que a gente vai fazer hoje é basicamente essa telinha que quando o usuário clica aqui, ele vai ter algumas opções para ele poder modificar na extensão. Então no nosso caso, que a gente está criando a extensão para poder modificar a velocidade dos vídeos, a gente vai deixar aqui as configurações de qual velocidade o usuário quer que o vídeo apareça e também se ele quer que a extensão esteja ativa ou não. Então ele pode desativar a extensão. Então é para isso que vai servir esse pop-up. Então para a gente dar início, eu abri aqui o código da nossa extensão. E se a gente vier aqui na pasta pop-up, a gente tem esse index.html, que é a página inicial que vai ser exibida naquele pop-up. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar um código aqui, que vai ter os elementos da página que a gente quer exibir. Aqui eu modifiquei um pouquinho o HTML, mas como o foco do curso não é HTML, eu vou só explicar como que está funcionando. Então aqui a gente tem o nosso cabeçalho, que vai ter só o título, e aqui a gente tem esse formulário que vai exibir a velocidade e vai permitir a pessoa mudar em um range qual que é a velocidade que ele quer. E aqui tem entre 1 e 50, porque as velocidades dos vídeos elas vão ser entre 0.1 e 5, só que em número fracionário não funciona muito bem. Então se a gente divide e multiplica por 10, isso vai funcionar. E aqui a gente também tem um ativar e um checkbox para a pessoa selecionar se ela quer deixar a extensão ativa ou não, e um botão de salvar para enviar as alterações. E aqui por fim a gente tem dois scripts, um é um Chrome Utils, que é onde tem as funções que vão ser específicas da extensão, então vão utilizar a API de extensões do Chrome para fazer chamadas ao local storage ou para enviar mensagens, por exemplo, e também o nosso código popup.js que a gente vai criar e é nele que a gente vai editar. Outra coisa que a gente precisa criar é esse popup.css, que vai dar estilo para essa página. Então vamos vir aqui e vamos criar. Aqui eu também não vou dar muito foco no CSS, mas eu coloquei aqui o código CSS já. Então a gente está basicamente estilizando o nosso código. Então a gente tem o nosso body, colocando uma cor de fundo, colocando um tamanho. A gente tem o nosso header, colocando uma bordazinha, uma cor de fundo. Então aqui basicamente a gente também tem um formulário, a gente dá uma estilização para ele, colocando uma grid. E também algumas coisas para o nosso botão de Active e para o nosso botão de Save. Isso daqui é basicamente CSS, não tem nada demais. E aqui vai de você e da sua criatividade também, obviamente. Então, depois disso, se a gente salvar isso daqui e vier lá no nosso navegador, a gente pode verificar que se a gente recarregar nossa página, a gente já vai ter aqui a nossa extensãozinha aqui com o nosso CSS que a gente colocou e com HTML. Então a gente tem aqui a velocidade e a gente tem aqui pra gente modificar a velocidade e também ativar ou não. Só que por enquanto a gente não tem as funcionalidades em si, então a gente precisa colocar o nosso popup.js, que vai ser o código que vai ser responsável por verificar essas alterações e enviar para a extensão que a gente modificou. Então vamos vir aqui na pastinha de pop-up, vamos criar um novo arquivo, vai ser o popup.js. Beleza, então vamos desenvolver o nosso código aqui, que vai ser o que vai rodar por trás daquele pop-up, que vai ser responsável por pegar as informações da extensão e salvar as informações na extensão. A primeira coisa que eu vou colocar aqui nesse código são os seletores para os elementos que a gente tem na nossa página. Então aqui eu estou pegando nossos campos, então por exemplo o speed text, então o texto da nossa velocidade, porque a gente precisa modificar isso no código. Então a partir do momento que o usuário modifica qual velocidade ele quer, a gente quer que o texto, mostrando lá 1.5, a gente quer que isso mude. Então a gente precisa ter esses elementos armazenados no nosso código para a gente conseguir modificar eles de fato. Então esse Active Field é o nosso checkbox, que vai selecionar se está ativo ou não. A gente tem o nosso Speed Text, que vai mostrar qual velocidade está selecionado os vídeos que o usuário está assistindo. A gente tem também o Speed Range, que é basicamente aquele elemento que modifica a velocidade, e também o botão de salvar. Agora, além disso, eu vou criar, que nem a gente tinha no nosso content.js, que a gente fez no vídeo anterior, que injeta código nas páginas, inclusive você pode conferir esse vídeo aqui, a gente vai ter um estado para nossa aplicação. Então esse estado ele vai armazenar a velocidade que o usuário configurou e também se a extensão está ativa ou não. Então vamos criar aqui let state, e esse state ele vai ser igual active, e aqui no início vai ser nulo, e também um speed, que no início vai ser nulo. Isso porque essas informações elas vão ser carregadas de acordo com a extensão. Então a gente tem que pegar lá no local storage e ver quais são esses dados que estão salvos na extensão. E aí sim a gente vai configurar esse state. Outra coisa que eu vou fazer é criar aqui um initial state, porque eu vou utilizar ele para verificar se mudou alguma coisa entre o estado inicial e o estado que está agora. Porque quando o usuário modifica, por exemplo, se está ativo ou não, ou a velocidade, o estado vai ser modificado. E a gente quer saber se o estado inicial, quando carregou a extensão, todas as configurações, e o estado que está agora, eles são iguais, porque na hora de salvar, eu só quero enviar uma mensagem de modificado, caso algo tenha se modificado de fato. E agora a gente vai criar uma função principal que vai ser invocada automaticamente e vai rodar o nosso código. Então para fazer isso eu vou abrir parênteses aqui,
eu vou criar function e colocar a nossa função aqui. E isso daqui vai ser invocado automaticamente. Então, dessa forma, a gente tem essa função e ela automaticamente vai rodar quando esse código for carregado. Eu estou fazendo isso em vez de colocar só o código aqui fora, porque a gente vai ter requisições assíncronas aqui dentro dessa função. Então, essa função ela vai ter que ser async, para a gente conseguir utilizar o await aqui dentro. Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer é carregar o estado da nossa aplicação. Então, nosso estado vai ser igual e a gente vai ter uma função getInitialState. Então essa função vai ser responsável por ir no armazenamento da extensão e pegar o estado que está salvo lá. E agora a gente já pode desenvolver essa função. Então vamos lá. Function getInitialState. Como o nosso estado está sendo igual a ela, a gente tem que retornar um objeto desse tipo aqui de estado. Então eu vou criar aqui um return, e aí eu vou colocar aqui o nosso estado, e a gente quer o active, e aqui a gente quer getActive, e também o nosso speed, e a gente vai dar um getSpeed. Se vocês se lembrarem, essas funções elas estão definidas aqui no nosso Chrome Utils. Então essas funções elas são responsáveis por ir aqui no nosso Chrome Local Storage e pegar essas variáveis. Então dessa forma a gente tem uma forma fácil de acessar quais valores estão salvos ou não no nosso Local Storage. Só que uma coisa que está faltando é que essas funções elas são assíncronas. Então a gente tem que colocar aqui um await e aqui também await. Só que para isso funcionar essa função tem que ser assíncrona, então a gente vai colocar um async aqui. E aqui também, para esse estado conseguir esperar o resultado dessa função, a gente também tem que colocar aqui o await. Beleza, então a gente já pegou esse estado inicial e agora a gente pode inclusive configurar o nosso initial state para ser igual o nosso estado. Então a gente vai fazer dessa forma. Eu fiz dessa forma em vez de colocar initial state igual state, porque se a gente fizesse assim, o initial state e o state ia ser o mesmo objeto. A gente não quer isso porque quando a gente ia modificar um, o outro também ia ser modificado. Então dessa forma a gente cria uma cópia verdadeira do nosso objeto. Agora o próximo passo, depois a gente ter o nosso estado inicial configurado, é fazer com que os nossos elementos, então aqui o nosso valor, nossa velocidade e também o botão de ativo ou não, seja inicializado de acordo com o que estava salvo na nossa extensão. Então a gente pegou esse estado da nossa extensão e agora a gente precisa fazer que esses elementos eles reajam a isso que a gente já tem configurado. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou chamar uma função que vai chamar updateActiveField. E essa função ela vai ser responsável por pegar o nosso estado e atualizar esse ActiveField de acordo com o estado que a gente tem. Então vamos desenvolver essa função. Vamos lá. Function updateActiveField. E essa função ela simplesmente vai vir aqui no nosso ActiveField e vai marcar como checked de acordo com o nosso estado. Então state.active. Só que agora a gente precisa também criar um evento para ficar ouvindo para caso a gente mude esse checkbox. Então o usuário pode clicar para desativar ou ativar. E quando isso acontecer, a gente tem que mudar o nosso estado. Então aqui, além dessa função updateActiveField, a gente também tem que adicionar um event listener para toda vez que mudar esse botão. Então eu vou criar aqui uma função addListenerActiveField. E essa função vai adicionar esse evento para a gente. Então vamos criar aqui function addListenerActiveField. E aqui dentro a gente vai ter o nosso ActiveField .onClick e aqui a gente vai ter uma função que vai ser onActiveFieldClicked. Então quando a gente clicar nesse ActiveField. E aqui dentro a gente quer passar o evento. Então qual elemento foi clicado? Então aqui o event. Só que para a gente fazer isso a gente precisa colocar isso daqui numa arrow function. Então a gente vai ter aqui um event. E aí vai ser igual, setinha. E aí a gente vai ter essa funçãozinha aqui sendo chamada. Então dessa forma, quando a gente adiciona esse listener, a gente está falando que toda vez que a gente clicar nesse ActiveField, a gente vai ter essa função sendo chamada, passando o evento, então o elemento que foi clicado. Só que agora a gente precisa criar essa função onActiveFieldClicked. E essa função ela recebe o nosso event. E agora, já que a gente clicou nesse botão, a gente precisa atualizar o nosso estado. Então a gente vai vir aqui no nosso estado.active. Isso daqui vai ser igual ao nosso event.target.checked. Então dessa forma, toda vez que a gente clica naquele botão, a gente dispara um evento e aí a gente verifica se está clicado ou não e atualiza o nosso estado. E depois de a gente atualizar o nosso estado, outra coisa que a gente precisa fazer é chamar de novo esse updateActiveField para a gente garantir que a nossa interface esteja igual ao nosso estado. Então a gente modificou o estado e aí quando a gente faz esse update aqui, a gente vai confirmar que vai ficar como checked de acordo com o estado que a gente salvou. Então eu estou me baseando bastante com a reatividade do React, só que da forma manual, só para a gente conseguir fazer um desenvolvimento mais simples e ao mesmo tempo bem organizado. Então aqui a gente vai chamar o updateActiveField. E agora, do mesmo jeito que a gente tem essas duas funções para o nosso ActiveField, a gente também precisa fazer isso para a nossa velocidade. Então a gente vai ter aqui um updateSpeed e também um addListener para speed. Então vamos fazer isso. Então vamos criar aqui um updateSpeed.
speed e também um add listener. E esse listener aqui, ele vai ser no range, então quando a gente modifica o range, então eu vou colocar add listener range. Beleza. E agora vamos implementar essas duas funções. Então vamos function update speed. E aí a gente precisa pegar o nosso speed range e colocar o valor dele como a velocidade que está salva no nosso estado e também no nosso text pegar a nossa velocidade que está no nosso estado e colocar aqui. Então para a gente fazer isso, a gente vai colocar aqui o nosso speed range.value e aí a gente vai pegar o nosso state.speed. O único problema disso é que aqui no nosso index.html, o nosso range ele está indo de 1 a 50 e o nosso speed ele está entre 0.1 e 5. Então a gente precisa normalizar a nossa velocidade, ou seja, multiplicar por 10. Então para fazer isso, eu vou fazer uma função aqui que vai ser get normalized speed e passar o estado. E essa função, ela vai ser basicamente pegar nosso speed e multiplicar pelo normalized rate. E esse rate aqui no nosso caso é 10. Eu criei essa constante e pode ser que a gente mude esse fator de normalização e a gente só precisaria modificar essa variável. Então vamos criar essa variável aqui em cima, const normalized rate igual a 10. Então dessa forma a gente já consegue pegar a nossa velocidade normalizada. E além disso a gente também tem que ir no nosso speed text. Então nosso speed text ponto inner text e a gente quer colocar o nosso state.speed. E aqui a gente não precisa pegar a velocidade normalizada, porque a gente quer mostrar para o usuário a velocidade real, né? Então aqui no nosso navegador, esse valorzinho aqui ele tem que aparecer com a velocidade real. E agora falta a gente adicionar esse nosso listener. Então vamos fazer isso. Vamos vir aqui e vamos criar essa função. Function add listener range. E esse listener ele vai simplesmente pegar o nosso speed range e aí a gente quer fazer um on input, porque isso daqui vai pegar toda vez que o usuário modifica aquele valor, então naquela barrinha quando ele está modificando. E aí a gente vai chamar para uma função onRangeValueChange. E essa função ela vai ser responsável por pegar o valor que a gente modificou e salvar no nosso estado, para a gente deixar o nosso estado atualizado. Então vamos fazer isso, e aí a gente vai pegar o nosso state.speed, e a gente pode pegar simplesmente o this.value para pegar qual valor que está sendo modificado. Só que no nosso estado a gente tem o nosso valor real. Só que no nosso estado a gente tem o nosso valor real de 0.1 até 5. E os valores do nosso range está entre 1 e 50. Então aqui a gente tem que desnormalizar a nossa velocidade. Então do mesmo jeito que a gente fez para pegar o normalized speed, a gente vai pegar o real speed agora. Então a gente simplesmente pode ter essa função aqui, que vai fazer exatamente o inverso dessa, então vai dividir pelo nosso normalized rate. Então aqui em vez de pegar direto a nossa speed, a gente vai pegar o get real speed e vai colocar o nosso valor. Dessa forma, o nosso estado vai ficar da forma consistente e correta. E agora a gente precisa novamente chamar o update speed para deixar a nossa interface de acordo com o nosso estado. Então, por exemplo, o nosso speed text ele vai ter que ser alterado. Então, depois do nosso estado ser modificado, a gente simplesmente chama update speed. E dessa forma, o nosso speed já vai estar da forma correta. Agora, a única coisa que está faltando é a gente ter um event listener para quando a gente clicar em salvar o botão. Só que antes disso, a gente já pode tentar testar a nossa extensão e verificar se os nossos elementos já estão reagindo. É claro que a gente ainda não vai conseguir salvar na extensão em si, mas a gente já pode testar. Então aqui, se a gente vier aqui na nossa extensão e recarregar, se a gente clicar aqui, a gente já consegue ver que a nossa interface está atualizando de acordo com as nossas mudanças. Então isso daqui já está funcionando como a gente gostaria. Então agora só falta a gente criar uma função para quando a gente clicar em salvar, a gente de fato modificar na nossa extensão em si esses valores. Bom, e para o vídeo não ficar muito grande, eu vou separar esse vídeo em duas partes. Então no próximo vídeo a gente vai aprender como a gente consegue fazer para salvar as alterações na extensão em si e como o nosso código que está injetado nas páginas, ele vai reagir às mudanças que a gente faz no nosso pop-up. Então a gente vai aprender a mandar uma mensagem do nosso pop-up pro Content Script e falar que uma mudança foi feita para o nosso Content Script conseguir reagir a isso. Então se você gostou desse vídeo e quer apoiar a gente a criar mais conteúdo como esse, deixa o seu like para apoiar e se inscreve no canal para receber mais notificações dos nossos próximos vídeos. E o próximo vídeo dessa série de extensões já deve estar disponível e você consegue clicar aqui para assistir ele. Muito obrigado e até a próxima!